Que as universidades públicas não refletem a sociedade brasileira, estamos todos cansados de saber. A população é de maioria negra, mas nessas escolas há pouco mais de 12% de universitários negros. A lei de cotas vem mudando esse panorama. As pessoas que se beneficiam dela fazem orgulho de suas famílias, mas ainda têm de provar sua competência. Nas ruas do Brasil, eles são 53%, mais da metade da população. Mas nos bancos das universidades, os negros ainda não ocupam 50% das vagas. Em São Paulo, por exemplo, eles são 12,2% dos universitários. Diana Mendes dos Santos faz parte dessa estatística. Já é bacharel em Ciências da Humanidade e está se formando em Relações Internacionais. Na fila de bacharelados está Políticas Públicas. A lei de cotas abriu as portas do ensino superior para Diana, que estuda na Universidade Federal do ABC. Foi muito importante, está sendo muito importante, porque jamais eu poderia pagar uma faculdade para a Diana, né? E eu fiquei muito feliz, muito. Hoje ela já é formada, né? Ela continua estudando, porque ela gosta de estudar mesmo. Continuou fazendo outro curso, mas ela já é formada, é bacharel. É uma felicidade muito grande, muito. Diana é a única dos 4 filhos de Dona Maria Nilza a cursar uma universidade pública. Os mais velhos pagaram o próprio estudo. Fizeram por conta, tem o meu filho mais velho que não chegou a terminar porque não conseguiu pagar. Não conseguiu. Eram outros tempos. Eram outros tempos. Diana também trabalha e faz estágio. Não é só não ter que pagar a faculdade, a gente tem que se alimentar, tem material, texto, enfim, e coisas que a gente tem que pagar, né? A lei de cotas garantiu as vagas e incluiu, em 3 anos, 150 mil negros nas universidades públicas, mas não eliminou o preconceito. Você tem um meio que é elitista, tem ainda pessoas que entram que são contra, que torcem o nariz. Então, assim, a gente tem que lutar muito para que, assim, as pessoas entendam que esses espaços também são nossos, né? Penso que essas pessoas não passam pelos problemas que nós passamos, tá? Penso isso. Penso também que a lei de cota ajuda muitas pessoas a se formar e ser alguém na vida, a ter uma profissão digna, que já é difícil, né? Que no momento está muito difícil o trabalho na profissão que se forma, imagine sem tê-la, né? Então eu penso que é muito importante, sim, para as pessoas de classe média, classe baixa, que estão aí se formando. Ainda há muita resistência dentro e fora das universidades com relação às cotas, mas as avaliações dão conta de que os cotistas têm desempenho semelhante ou melhor do que os não cotistas. Professor, somos um povo racista? A resposta mais imediata, sem pensar muito, é muito, sim. Muito racista. Só sim é pouco. Agora, evidentemente que tem que se contrabalançar, tem que se colocar, digamos, mais questionamentos, né? A resposta mais fácil não é necessariamente a melhor resposta. O fato é que a gente conseguiu a lei de cotas nesse país. Então, o que prova também que não são só os negros que estão preocupados com essa situação, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, composto majoritariamente de brancos, aprovou a lei de cotas, né? Quando havia muita pressão, inclusive popular, e das universidades e de segmentos da população que apoiariam a contrariedade, né? E o Supremo Tribunal disse não, está na Constituição, quer dizer, interpretou, poderia ter feito de uma maneira oposta, né? E há muitos segmentos na população brasileira que entendem que não é possível construir um país só com metade da sua população. Sim. Que esse é o caminho que vinha trilhando, né, que a gente vinha trilhando, quer dizer, um país feito para uma parte apenas. Sim. Né? E mesmo na população branca, não é para todos também, é uma parte também. Então, na verdade, a questão das cotas, ela mostra, ela abre um pouco da cortina da desonestidade e do cinismo que é esse país. Quer dizer, é um país em que todos são convidados a trabalhar e a contribuir, mas os benefícios do trabalho são direcionados a muito poucos. Sim. E se questionava muito pouco isso. As pessoas achavam natural
todos os seus membros da sua família, por gerações, terem uma condição social que era negada, por exemplo, seus empregados. Achava normal isso. Como se fossem castas, né? Você pertence a uma casta, você nasce nela e morre nela. É um direito, né? É o mérito, é o seu mérito, né? Então, quer dizer, eu acho que as cotas, elas puseram, digamos, no cenário, na nossa pauta de discussão, o quão desiguais nós somos. Quanto essa diversidade étnica pode ser transformadora dentro de uma universidade? Acho que, em primeiro lugar, para a gente pensar qual é o papel da universidade. Sim. Não é possível a gente pensar que a universidade num país como o Brasil, na América Latina, tem o mesmo papel que a universidade na Europa, que existe lá desde o século XI, século XII. A nossa aqui não tem nem 100 anos ainda. Então, não é possível que a gente ainda acredite que uma universidade num país como esse, com a desigualdade que a gente tem, com os índices de analfabetismo, de desigualdade social, de falta de oportunidade, que o papel da universidade aqui é o mesmo que a universidade na Alemanha, na Inglaterra. Não é. Então, sem a presença dos negros, parece que é quase impossível que isso aconteça. É quase impossível. Sem a presença dos pobres, daqueles que estão, digamos, sofrendo as consequências da ausência de políticas, de pensamentos, de outras epistemologias, outras maneiras de abordar o problema, não parece que a gente vai achar solução. Pelo menos até hoje não achamos. Sim. Então eu penso que esse é o principal, né, aspecto que poucas vezes é sublinhado. Além da convivência, porque de um modo geral, apesar de se dizer que a gente convive bem no Brasil, a gente convive bem desde que você esteja no seu lugar. Sim. Quer dizer, a elite brasileira precisa conviver com os pobres e com os negros em situação de igualdade. Eu acho que as cotas também podem promover isso. Não é você conviver com o negro sendo seu empregado, lavando a sua sujeira, cuidando das coisas para você, mas é você conviver com o negro que vai trabalhar junto com o seu filho, que vai trabalhar junto com o seu neto, que vai trabalhar no mesmo departamento que você e que deve ser respeitado como qualquer outra pessoa deve ser respeitada. Por razões óbvias, a maior parte da população negra está inserida na camada mais pobre. Nossa próxima pergunta tenta diferenciar um critério do outro para a adoção de cotas. Qual o percentual do negro em relação às cotas e também à renda, né? Pelo que eu entendi sobre a lei de cotas, que você tendo uma renda abaixo de alguns salários mínimos, você também tem direito à cota. Isso eu não sei. Então, é simples o critério, né? A gente tem um problema de falta de informação terrível no país. Né? O critério é combinar a questão étnica, né? Quer dizer, autodeclaração, preto, pardo, indígena, que são categorias que o IBGE usa, um salário e meio, né? Per capita, ou seja, por pessoa da família, né? E ter estudado em escola pública o ensino médio. Esses são os critérios da lei federal, né? Em São Paulo nós não temos uma lei estadual. As universidades que adotaram nos outros estados seguiram basicamente esses critérios e há maneiras diferentes de combinar em relação ao programa de cotas. Não há um programa único. Sim. E mesmo o percentual, ele também tem variação dependendo do percentual da população negra e indígena em cada estado. Então, a Bahia, por exemplo, um estado onde mais de 70% da população é negra, 50% seria pouco. É claro. Porque 70%. Quer dizer, como se conseguiram durante tantos séculos manter essa população alijada das universidades? Essa é a pergunta que deveria ser feita. Agora, você tem estados onde a participação indígena e negra é minoritária. Sim. 5, 10. Então, quer dizer, 50 é muito. Né? Então, o muito ou pouco sempre depende da situação real. Então, os modelos que foram adotados são muito interessantes porque eles apontam, quando a gente tem interesse, para a nossa criatividade em resolver problemas. Somos muito criativos também para não resolvê-los. A autodeclaração é um dos critérios para a seleção por cotas. E isso, desde sempre, tem gerado muitas discussões. Eu gostaria de saber como que a gente pode diferenciar a pessoa que vai receber a cota. Como diferenciar se ela é negro, ela é pardo, ela é branco? Como que ocorre essa seleção para descobrir se ela merece ou não a cota? Então, esse é um dilema. Eu acho que é um falso dilema. Falso, completamente falso. Por exemplo, basta fazer o teste, né, de passar a noite no lugar com a viatura, o camburão da polícia, vai saber se você é negro ou não. Não precisa muita sofisticação.
Agora, eu acho que isso é um falso dilema, porque não é essa a questão, né? É evidente que há pobres de todas as etnias, né? Agora, é evidente também que os negros, estando aqui há mais de 300, 400, desde o início do país, estarem na situação que estão até hoje, é evidente que houve um processo político, institucional. E outra coisa, a gente tem cinismo suficiente no Brasil para uma pessoa que não é negra assumir quando for vantajoso. É claro que a gente tem essa situação, né? Mas não é a questão das cotas, não tem como problema o fato de uma pessoa que, porventura, não devesse ser beneficiada, o que com certeza acontece. A questão é como a gente coloca milhões de pessoas à margem de possibilidade de ascensão social, de obtenção de informação e de transformação econômica, social e mental do país. É disso que a gente está falando. Né? Canalhas há em todos os lugares, em todas as etnias, em todas as faixas etárias. Vamos ver mais algumas perguntas frequentes sobre a lei de cotas. A reserva de vagas para alunos de escolas públicas será para sempre? Não. A lei prevê que no prazo de 10 anos haja uma revisão do programa a partir da avaliação do impacto das cotas no acesso de estudantes pretos, pardos, indígenas e alunos de escola pública. A reserva de vagas vale para qualquer instituição de ensino superior? Não. A lei de cotas se refere apenas às universidades federais e aos institutos federais de educação profissional e tecnológica, mas não há nenhum impedimento para que outras instituições públicas ou particulares também adotem os critérios da legislação. Agora, com o governo interino do Michel Temer, todas essas ações afirmativas estão correndo risco? Eu não acredito que a gente vai ter um retrocesso significativo, não. Eu acho sim que a gente está ainda num momento de não saber para que lado rumar, o país ainda está num suspense, né? Até pelo menos a definição do impeachment, a gente ainda não sabe para que lado vai, mas caso seja nesse sentido, a movimentação social certamente vai dar resposta à altura, né? Tomara que sim. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Para rever o nosso programa ou assistir a toda a programação da TVT, é só acessar o nosso site, tvt.org.br. Quando a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura no Brasil, os negros ganharam a liberdade e, junto com ela, o desemprego, o não ter o que comer, o não ter onde morar. E se estabeleceu a conexão direta com o surgimento das favelas. Após a abolição, muitos imigrantes estrangeiros que foram incentivados a vir para cá não só receberam salários, como ganharam terras do governo. Se esta tivesse sido a política com relação aos negros, talvez hoje não estivéssemos discutindo cotas. A escravidão acabou apenas no papel. E por mais que digam que as cotas segregam, privilegiam, tiram o lugar de quem merece, é o mínimo que o Estado brasileiro pode fazer para quitar esta dívida. Cotas não dizem respeito à capacidade, mas sim à oportunidade. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.